retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha, os 3 tesouros, as 3 joias, Buda, Dharma e Sangha. Buda significa o ser iluminado, aquele que acordou, que despertou. Dharma é a lei verdadeira e Sangha é a comunidade, as pessoas que praticam com propósitos comuns. Este é o programa Momento Zen, que toda segunda-feira acontece aqui na Rádio Mundial e que também estamos algumas vezes ao vivo no Facebook, como estamos hoje. E se você está me ouvindo pela rádio, sempre lembre-se que você pode nos telefonar pelo 3171-0221 ou 3262-4490. Então fique à vontade para telefonar, que eu estou aqui hoje ao vivo e já aviso que a semana que vem Otávio Leal vai estar aqui conosco. Não é toda semana que nós podemos nos encontrar, às vezes ele está sozinho, às vezes eu estou sozinha, e pelo menos uma vez por mês a gente procura fazer juntos o programa, e será na próxima segunda-feira. Então se preparem, porque vai ser muito agradável, como sempre estar junto com o Otávio. E hoje eu pensei em falar uma coisa que me interessa e que acho importante, que é disciplina. Vocês sabem que se não tivermos disciplina, nós não conseguimos coisa nenhuma. Parece tão simples, né? Disciplina, querem me controlar, as pessoas querem que eu faça isso e faça aquilo. Não é bem isso, não. Você tem que criar hábitos. É como quem vai tocar piano. Eu tenho um praticante na minha comunidade que é um pianista. E às vezes ele não gosta de fazer escalas, aquela do ré, mi, fá, sol, lá, si. Ele não gosta, ele já quer tocar música. E a maioria dos professores de piano ensinam que no começo é bom você exercitar os dedos nas teclas de uma maneira correta, porque vai dar maior agilidade e habilidade para você. Suas mãos e seus dedos vão ficar mais fortes e mais fáceis de mexer no teclado, bem como o seu olhar para as pautas musicais vão ficando mais íntimos. Então, quando falamos de prática, de disciplina, nós estamos falando de intimidade. É preciso ficar muito íntimo com um instrumento musical. O Nilo fez um instrumento musical que chama Tanajura, né? Ele é feito de um corpo, de um violão sem cordas, e é um instrumento de percussão que ele já levou para os Estados Unidos, tem mostrado no mundo todo com muito sucesso, né? Mas é a mesma coisa. Esse instrumento, só se ele for tocado, não é verdade? E tocado com intimidade. Se você só pega uma vez, você não sabe o que é. Nos templos, nos mosteiros, todos os movimentos que nós fazemos dentro do mosteiro, as chamadas para refeições, para liturgias, são feitas através de sons de tambores e de sinos. Mas para você tocar um tambor e um sino, é preciso que você crie intimidade com ele. O dia que eu cheguei no mosteiro de Nagoya, imagina, eu tinha 36 anos de idade, eu estou com 70 este ano. Uma jovem monja japonesa que falava um pouquinho de inglês me chamou e disse assim: para você tocar esse sino, é um sino que fica no chão, arredondado, você toca com bastão. Ela disse: primeiro você tem que ficar íntima com ele. Eu achei aquilo muito estranho. Como é que eu ia ficar íntima com o sino? A única maneira que você ficar íntimo com o instrumento é tocando. E tocando muitas vezes. E eu comecei a perceber que esse instrumento, conforme o lugar que você tocasse, o som era um pouquinho diferente. Para quem não conhece, quem ouve, parece tudo igual, mas não é. E da maneira que você segura o bastão, que se você deixa o peso do braço cair, se ele cai naturalmente, se ele cai na borda, mais para baixo, tudo é diferente. E você tem que ficar íntimo. É de uma intimidade tão grande que o seu corpo, o seu braço e o bastão que vai tocar tem que se tornar um só. Existe um livro muito bonito que se chama O Arqueiro Zen. E essa história do arqueiro Zen é de arco e flecha. E a pessoa do arco e flecha, ele se torna um bom arqueiro quando não há mais separação entre ele, o arco, a flecha e o alvo. Quando nós estamos nessa dualidade ou trialidade, eu, o arco, a flecha, o quadrilátero e o alvo, muito dificilmente a coisa acontece. Mas quando você se torna um com o que está acontecendo, isso é se tornar íntimo.
E só nos tornamos íntimos se houver disciplina. Disciplina significa prática incessante. Não é praticar um pouquinho e parar. Se a gente pratica um pouquinho e para, a gente não vai aprender. Buda falava sobre isso. Ele dizia que se você quiser fazer fogo com 2 pedacinhos de madeira ou 2 pedacinhos de pedra, você tem que esfregar. Quando você fala cansei, não para não. Vai. Que de repente sai a faísca. E você já deixou ali pertinho um matinho seco para pegar fogo, né? Porque também não adianta sair a faísca se ela não tiver aonde pousar, aonde fazer a chama. Então, quando eu falo de disciplina, é uma coisa que é cansativa às vezes, que pode ser monótona, que não é sempre agradável e maravilhoso e divertido, mas que nos leva a algum lugar. Então, se você quer ser uma pessoa com uma visão clara da realidade, você vai treinar esse olhar. Você vai treinar o olhar, não só para fora, como também para dentro. Observar a si mesmo. Ter a humildade de poder aprender, de poder servir. Aonde quer que você vá, você poder servir e fazer o seu melhor. Porque as pessoas que se acham muito importantes e que são orgulhosas, elas nem sabem que são orgulhosas. Elas acham que são muito humildes, né? Mas a pessoa orgulhosa, ela não aceita que ninguém diga coisa alguma, não tem aprendizado mais, porque já sabe tudo. E a gente volta de novo para os sábios de antigamente, que diziam: o maior sábio é aquele que sabe que nada sabe. Isso vem da Grécia antiga, não é nem da Índia, não é nem do Japão, que é onde vem a minha tradição. Mas a sabedoria, ela independe de país e de cultura. Os países e as culturas diferentes têm linguagens diferentes. Mas a sabedoria, essa visão clara da realidade, é alguma coisa que nós, seres humanos, podemos acessar. Mas só vamos acessar se houver disciplina. Se eu praticar meditação todos os dias, se eu acordar todas as manhãs e fizer zazen, e fizer minhas liturgias, e à noite novamente, e antes de cada refeição, eu vou me transformando. E eu transformo células do meu cérebro. E as células do meu cérebro transformam as células do meu corpo. E a gente vai perceber que corpo e mente estão unidos, são inseparáveis. Por isso que a postura correta é importante. Não só a postura física, mas a postura psíquica, espiritual. Você mantém uma boa postura quando você caminha, né? O diafragma fica aberto, os ombros para trás e para baixo, a cabeça fica encaixada, o queixo paralelo ao chão. Isso é tanto quando está sentada, quanto quando está de pé, quando está caminhando e mesmo quando estamos deitados. Você procurar deitar e alinhar o corpo, alinhar o dorso no chão ou na cama, que fica retinho com a cabeça. Você tem um ponto de equilíbrio muito mais interessante para a circulação de energia, que no yoga vai chamar de prana, energia vital, que é o oxigênio no corpo todo, e para você, respirando melhor, ilumina o seu corpo, a sua mente e logo o de todos os seres. Diga, Nilo. Boa noite a todos. Bom, temos várias participações aqui, a Márcia, a Terezinha, tem a Rosana de Florianópolis, mas a Ana Lu escreveu justamente para perguntar por que às vezes, quando ela faz o zazen, ela tem muito sono. Só que ela não dorme, mas ela tem muito sono. Porque existe um portal que você ou entra, quando você acessa esse lugar que dá uma certa sonolência, é preciso fazer um esforço para acordar. O que os monges antigos recomendavam para nós? Abra mais os olhos. Se você está com os olhos baixos, você abre os olhos. Com o olho aberto, ninguém consegue dormir. Se você estiver na postura correta, realmente mantendo a postura, os ombros para trás e para baixo, as pernas apoiadas no chão, no triângulo de base das pernas e do isquios, né? Então você cria uma base de equilíbrio. Se você estiver com a respiração consciente, dificilmente vai dormir.
Você chegou num umbral que você pode fugir para o inconsciente, que é o adormecimento, ou ir para aquilo que algumas pessoas chamam da supraconsciência e que eu vou chamar de samadhi, ou de um estado meditativo verdadeiro. Então você chega num umbral. E quando você chega nesse umbral, a sua tendência é ir para o inconsciente. Está tranquilo, está gostoso, a sala está quietinha, seu corpo está confortável. Se não tomar cuidado, dorme. A minha sugestão é: abra mais os olhos. Você pode lavar os pulsos com água fria antes de se sentar, porque é para ficar acordado. Toma chá, toma café. Perfeito, nós não temos essas restrições. Alguns grupos de yoga, por exemplo, Kundalini Yoga, eu tive uma professora Subhagi maravilhosa que fica na Cantareira e ela não usa café. Quando você faz um retiro lá, não tem café, chá com teína de jeito nenhum, só chás naturais de plantinhas que não tenham teína, que não tem estimulante, porque ela acredita que esse estimulante tem que ser produzido pelo próprio corpo. Isto também é verdade, mas se nós ainda não sabemos produzir o estimulante pelo nosso próprio corpo, o chá que nós tomamos hoje, o chá com teína, o chá verde, ele veio da Índia para a China através de um monge chamado Bodhidharma, que é o fundador do Zen Budismo. E ele dizia que era necessário tomar chá para não dormir durante zazen. E a história dele é interessante, não recomendo que você faça isto, mas ele, como tinha sonolência, ele cortou as pálpebras para não fechar os olhos. Mas aí já é uma lenda, né? Ele cortou as pálpebras e jogou no chão. E diz que onde as pálpebras caíram, nasceu a planta do chá. Na verdade, ele trouxe o chá da Índia para a China e dizia às pessoas: bebam chá antes de meditar. Se você toma café ou toma chá, eu recomendo que faça isso. Às vezes fazer alguns exercícios de energização do corpo é muito bom. Você alonga, você sente os seus pés no chão, alonga os braços para cima, faz alguns exercícios, sabe? Para o corpo ficar estimulado. E aí quando você se sentar, você está estimulada o suficiente para não ir para o adormecimento, para o inconsciente e entrar no samadhi, entrar nos planos mais sutis da consciência, que são muito interessantes e estimulantes. A Rose Cohen lembrou que a palavra disciplina tem a mesma origem e formação que a palavra discípulo, que tem o mesmo sentido que aquele que segue. E ambas têm origem no termo latino pupilo, que significa instruir, treinar, educar. A Vânia queria saber quantos minutos de zazen é recomendado ao iniciante? Depende do iniciante. É caso por caso. Às vezes, para alguma pessoa, 5 minutos é muito, mas 5 minutos é o mínimo. E aí, quando você está confortável com 5 minutos, você pode passar para 6, 7, 8, 10. Se você consegue sentar na sua casa sozinha, 15, 20 minutos, você vai num centro de meditação e naturalmente sentará com todo mundo mais de 30, sem esforço. Sozinho é mais difícil, com o grupo é mais fácil. Então, as nossas práticas meditativas aqui na nossa comunidade são de 30 minutos. 30 minutos sentados, depois caminhamos uns 7 minutos, depois sentamos outros 30 minutos. Para os mais avançados, que são nas segundas-feiras, que é hoje, quando eu saio aqui da Rádio Mundial, eu vou correndo lá para o templo e eu vou sentar com o pessoal que vai começar às 8 horas, eu chego às 8h10 e às 8h45 eu vou fazer uma leitura de textos clássicos. E esse período da segunda-feira é de 40 a 45 minutos. Então é um dia que nós sentamos por um período maior, porque são para pessoas que estão mais experientes. E quando temos o zazen para iniciantes, que é sábados às 18 horas, sábado às 6 da tarde, 18 horas, e domingos às 20 horas, então o período é de 20 minutos. Porque quem está começando não aguenta nem os 30, né? Então os 20 minutos tem orientação, explicação, tem uma questão muito formalidades, que de novo essa disciplina de ser discípulo, de seguir, de ser pupilo, de ser aprendiz, de ter alguém que ensina, que pode seguir as orientações e a seguir as orientações na vida. Tem alguém na rádio? É que nós tivemos uma queda aqui no sinal do Face Live, Cohen. Mas, Roti, mesmo assim pelo site, né, dá para acompanhar.
Roshi, tem a Vânia já fez a pergunta, mas eu queria salientar aqui o Diogo. O Diogo, ele perguntou por que antes de cada refeição, já que ele está fazendo há um mês mais ou menos, 10 minutos depois do café da manhã. Tudo bem, se você não come muito no café da manhã. A questão é a gente comer fazer a prática antes de comer por causa da digestão. A digestão exige do nosso sistema circulatório, principalmente, muita energia. Então, quando você está digerindo, toda a energia do seu corpo está em relação a esses movimentos peristálticos do abdômen. Se ele está tão envolvido com isto, não é muito bom você sentar em práticas meditativas, porque ou você vai ficar pensando na digestão, ou você pode ter uma indigestão. Então é preferível que a gente faça meditação com o estômago vazio. Pode ser ao acordar, antes de tomar café. Você pode tomar uma xicrinha de café, estou falando, né? Para você não ter ideia de ficar acordado, de desperto, né? Um golinho de chá, um golinho de café, isso é outra coisa. Mas fazer uma refeição completa, se sua refeição é grande, não é recomendado, porque dá sonolência. Exatamente, o processo digestivo é um processo que nos causa sonolência. Geralmente depois da gente comer, tanto que na Europa, todo mundo, principalmente na Espanha, né, o pessoal tem o hábito de fazer a sesta, que chama, né, siesta, que é dormir depois do almoço. Depois de uma grande refeição, as pessoas dormem, não é muito não, uns 20, 30 minutos. Imagine se nesses 20, 30 minutos, que é a hora do repouso, você vai tentar meditar. Não vai dar certo. Então a sugestão é que realmente procure fazer com o estômago vazio. Se você tem o hábito de acordar e tomar café, que eu não tenho, mas se você tiver, você acorda, toma um café e espera, daí 1 hora você medita. A refeição matinal é uma refeição mais leve, geralmente em 1 hora já foi feita a digestão. Em jejum não poderia fazer? Em jejum é melhor. Melhor. Melhor fazer a meditação em jejum é melhor. O João Marcelo queria que você mencionasse ou explicitasse quais são o que são as liturgias que mencionou que faz. E a Silvia queria saber como tirar a própria negatividade. Então, vamos responder juntos, Silvia. Para a gente, às vezes, tirar a nossa negatividade, um pouquinho de liturgia é bom. Então, nós vamos falar de novo de disciplina, de prática, de seguir, de orientação. Primeiro, vamos começar a observar as coisas boas do mundo. A liturgia, o que é? A gente repete palavras de Buda. Sutras são os ensinamentos de Buda. Então, quando a gente faz uma liturgia, a gente lê, entoa, canta ensinamentos que o Buda histórico, Shakyamuni Buda, fez há 2.600 anos atrás, que foram depois escritos pelos seus discípulos e se tornaram sutras. Tem um que se chama Sutra do Coração da Grande Sabedoria Completa. E este sutra começa dizendo que se nós formos capazes de ver com clareza o vazio dos 5 agregados, que nada é fixo, que nada é permanente, esta negatividade também se afasta, porque ela não é fixa nem é permanente. Por que você dá tanto estímulo ao perceber a sua negatividade e você deixa de perceber a sua positividade? Nós temos ambos. Nós temos a luz e a sombra, mas eu posso falar só da sombra e pensar que o mundo está sombrio, mas a sombra não existe se não houver luz. E aí eu começo a observar que a luz existe. Mas também se eu olhar só a luz, eu posso perder a minha capacidade de visão e de clareza. Eu preciso de ambos. Eu preciso da luz e da sombra. Preciso do positivo e do negativo. Eu preciso que ambos os polos estejam em equilíbrio. E o que você me diz é que você está um pouco em desequilíbrio. Você está vendo mais esse lado sombrio, escuro, pessimista da existência. Mas perceba que existe o outro lado, que é o lado luz, clareza e possibilidade e esperança. Esperança, como diz o professor Mário Sérgio Cortella, de esperançar, não de esperar, da possibilidade de termos condições de criar novas condições que transformam a realidade. Veja quantas coisas bonitas estão acontecendo. A Rádio Mundial é esse testemunho de procurar ter programas que nos estimulam para aquilo que é positivo e bom.
Não vamos falar de crimes, de assaltos, de roubos, de coisas prejudiciais, mas vamos falar dos valores benéficos do ser humano. Vamos falar dos grandes mestres e das grandes mestras da humanidade. Pessoas que nos inspiram para esse caminho de luz, de sabedoria, de alegria, de contentamento e de ação. Uma ação efetiva no mundo que leva a ser melhor. Porque se você muda, tudo muda à sua volta. É o seu olhar que tem que mudar. E para isso essas liturgias, essas preces que são repetir as palavras de Buda, entendê-las, oferecer incenso, chamar os seres iluminados, chamar Budas e Bodhisattvas, seres de luz, chamar a sabedoria perfeita para que banhe você, para que estejam em você, para que você se transforme nessa luz, nesse ensinamento, nessa sabedoria e faça o bem a todos os seres. Roti, o Rafael, eu acho que agora coube, ele foi um dos primeiros que fez uma pergunta, mas ainda não havia tido um gancho, mas agora sim tem uma ligação. Ele pergunta até que ponto o pensamento é criativo, segundo a visão do Zen. A nossa mente é muito criativa. Não só o pensar, mas também o não pensar. E o que é interessante no Zen é que a gente trabalha não só o pensar, como o não pensar, e ir além deles. De onde surge o pensar e o não pensar? De onde surge a criatividade? As coisas todas existem aqui. Tudo está aqui. Mas onde é que você junta coisas que parece que não se juntavam? Isso é criatividade. A capacidade da inteligência, a gente vai falar de Einstein, por exemplo, e não é que ele tinha mais neurônios que os outros, ele fazia mais conexões neurais. Quando você começa a juntar coisas que pareciam que elas não juntavam, e elas criam uma outra realidade, que é esta mesma, mas ela é mais profundamente compreendida. Você cria mesas, você cria instrumentos, você cria esse sistema. Rádio, olha que coisa extraordinária, isso é uma mágica. Eu estou falando dentro de um estúdio e você me ouve com clareza aí? Isso é criatividade da mente humana. Nós somos extremamente criativos, então não vamos perder isto. Não vamos mecanizar, automatizar. Se você estivesse fazendo as coisas automaticamente, brinque com você um pouco. Mude as coisas de lugar, para que você faça com atenção, com mindfulness, plena atenção. E essa criatividade tem a ver com disciplina, com a prática incessante, que não é uma coisa monótona, que não é uma coisa chata, que eu estou repetindo, é igual, é igual, é igual. Não é igual. Nunca nada é igual. Cada minuto nesta vida é único e jamais, jamais se repete. Estamos no planeta Terra que está girando em torno de si mesma e em torno do Sol. Isso não cessa nunca. Acho que chegou o nosso momento de me despedir de vocês. Agradeço muito Nilo, nosso produtor aqui do programa, Nilo André Cruz. Boa noite. Muito obrigada e a todos vocês que nos acompanharam. Podemos colocar as mãos palma com palma e, se quiserem, repitam depois de mim. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.